Bom dia, pérolas do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que nós estamos reunidos como essa joia preciosa na mão do olheiro. O nosso Deus nos escolheu desde antes a fundação do mundo para louvor da sua glória, para resplandecermos neste mundo de treva e escuridão, neste mundo caído, aonde não há nenhum proveito para a igreja do Senhor. Ele é conosco, ele vai atrás dos seus eleitos. Não é porque nós queremos, porque de nós mesmos nós não queremos coisa alguma. Mas ele diz, ei, você é propriedade minha. Você é minha particularidade. E ele nos amou com esse amor eterno. Então louvamos o Senhor nesta manhã. Tributamos para ele glórias a Deus, porque ele é soberano. Ele é soberano. E nós não passamos de erva. Mas como nós hoje fazemos parte da sua dinastia, ele nos amou, se entregou naquela cruz e abraçou os seus filhos e hoje estamos debaixo da sua cobertura. Amém? Então, a destra do amor de Deus, receba este amor, da fidelidade da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O título do nosso culto hoje é O Clamor do Aflito. Nós hoje vamos falar um pouco sobre isso, porque essa igreja é a igreja que ensina a palavra para que você e eu possamos ser parecidos mais e mais com Deus. Porém, eu entendi, o Espírito de Deus me fez entender que todos nós passamos por aflições. E se você não conhecer Deus, você não vai saber lidar com a aflição. Então, eu também tenho que aplicar esse tema baseado na palavra para que você encontre firmeza e segurança e saiba que o teu Deus, ele reina sobre essas aflições. Amém? Amém? Salmo 119, 107. Estou extremamente aflito. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Nosso Redentor, Deus tremendo e poderoso Deus. Esta manhã, ó Deus, a igreja se reúne, Pai. Hoje, Senhor, viemos sim te conhecer mais. Viemos, ó Deus, colocar nossa confiança em Ti. Ainda que esteja tudo bem e não estejamos sentindo falta de coisa alguma, mas nos preparamos, ó Deus, nos preparamos dentro da Tua palavra, porque não sabemos o que virá diante de nós. E se por um acaso vier alguma aflição, Pai, nós já estamos seguros debaixo das Tuas mãos. A aflição tenta nos tirar o sossego, o equilíbrio, mexe com as nossas emoções, mas o Senhor é soberano. Ao soberano Deus, nós, Senhor, dedicamos a nossa vida nesta manhã, Senhor. Pai, fala conosco, fala com cada um de nós, segundo a Tua particularidade, pois só Tu, Senhor, conhece a aflição do Teu povo. Só Tu, Senhor, é que sonda corações, Senhor. Só Tu, Senhor, preenche-nos com a Tua paz. A Tua paz, Senhor, que excede nosso entendimento. E por isso nós Te glorificamos com glórias retumbantes, Senhor, ao Deus de toda glória. Em o nome de Jesus, seja conosco, Paizinho querido. E a igreja diga amém. Amém e amém. Queridos irmãos,
A aflição, quando ela chega, ela é inevitável. Chega para todos, sem exceção. E a vida, ela não se desenrola num parque de diversões. Sempre teremos, ou mais hoje, ou mais amanhã, algum tipo de aflição. Então, aqui neste mundo caído, nós navegamos por mares muito revoltos e desertos severos. Desertos severos que te deixam sem saída para onde ir. Se os ventos estão batendo com força, as tempestades estão batendo de forma que você não consegue nem abrir os olhos, só há uma solução: é olhar para cima. Então, perdão, existem pessoas e existem circunstâncias que motivam a alegria, que nos tiram a alegria. Deixa eu refazer isso. Existem pessoas, muitas vezes da nossa convivência, ou que chega de fora como uma surpresa, e circunstância que nos tiram a alegria. E preocupações, ansiedade, que nos roubam as forças. Pecados e transgressões que estrangulam a nossa paz. Enfermidades e limitações financeiras que roubam o nosso sono. Então, muitas são as causas das nossas aflições. Muitas. Variadas são as consequências delas. São consequências se é financeira de um modo, se é de enfermidade é de outro modo, se é de ansiedade é de outro modo, se é de preocupações que roubam as nossas forças. Você fica até sem força. Então é para isso que nós nos reunimos, é que essas horas batem na porta de qualquer um de nós. E é nessas horas é que nós temos que estar firmes e não expressar para o mundo das trevas: nossa, eu sou filho de Deus, como eu vejo alguns irmãos fazerem isso. E por que isso está acontecendo comigo? Em primeiro lugar, esse salmista, ele expressa a sua aflição, a sua confissão, que chegou no nível máximo. Chegou no nível máximo. Senhor, estou extremamente aflitíssimo. Ele chegou no nível máximo. Essa aflição vaza por todos os poros. Então, a mente do salmista é açoitada pelo chicote dessa dor indescritível. O corpo do salmista é surrado pelos efeitos dessa angústia. Você já passou esse tipo de situação? Preocupações tensas, uma ansiedade em ter que ver algo resolvido e não ver. É nessas horas é que você tem que colocar na presença de Deus. É nessas horas que nós temos que ver o salmista como nosso exemplo. Senhor, estou extremamente aflitíssimo. Nós não vamos procurar o vizinho do lado, da direita ou da esquerda, ou um parente que tem uma situação privilegiada. Porque se essas pessoas veem que você está aflitíssimo e não estende a mão para você, porque eles não querem. Mas o nosso Deus, ele nos assiste dos altos céus. E ele não faz olhos fechados e nem ouvidos agravados para não ouvir a nossa súplica. A alma desse salmista estava atormentada.
sem pausa. Sem pausa. E por essa tristeza que o encurrala por todos os lados. E você e eu já nos sentimos assim. Já nos sentimos assim na questão financeira, na questão da saúde, na questão de um ente querido, na questão de um luto. Nós já nos sentimos assim algum dia. Imagine, temores internos e ameaças externas agravam essa crise. Os temores internos, como vou pagar? E agora? Chegou, daqui a pouco está no portão, tocando a campainha. Um banco, um oficial de justiça, o cobrador lá, o credor, querendo. E aí, quando é que você vai me pagar? E muitas vezes, aí chega a companhia de luz, corta a tua luz. Chega a companhia de água, corta a tua água. E aí, para onde você vai olhar? É para cima, irmãos. Porque ele usa aquele que você não dá nada, o mais improvável, para te ajudar nessa batalha. Ele usa quem ele quer. Olha, Paulo precisou de ajuda da igreja de Coríntios, uma igreja rica. E quem ajudou Paulo foi a igreja de Macedônia, a mais pobre da Ásia. E é assim que ele faz. Sabe o que ele fez com aquela viúva que não tinha nada para comer, que estava a ponto de vender o seu filho, e falou para o profeta: eu só tenho um bocado de azeite e farinha na panela. Comerei eu e meu filho e morreremos. Ele falou: não. Traga quantas vasilhas você tiver aí, peça aos seus vizinhos. E o azeite foi se multiplicando. E a farinha também. E faze-me um bolo. E deu o bolo para o profeta. E ali ela pagou suas dívidas e viveu com o seu filho até a crise terminar. Deus faz o que ele quer, da forma que ele quer, em meio à sua aflição. Ele julga a nossa causa. Então, somente olhe para cima e diga: estou aflitíssimo. Demonstre a sua dor para Jesus. Estou aflitíssimo, preciso de socorro. Vivifica-me, Senhor, porque no meio da angústia, da crise, nós ficamos cegos espiritualmente. Não queremos nem ouvir a palavra, queremos solução. Mas se não formos para o joelho, como o profeta foi, nós não sairemos daquele estado. Então ele suplica: vivifica-me. Em fase de tal aflição, o salmista clama por vivificação. Então a tristeza nos abate a ponto de secar a nossa alma. E quando essa tristeza nos abate, a aflição profunda transforma os cenários verdejantes do nosso coração em um deserto cheio de cacto. Porque no deserto, aqui, no cenário verdejante, você imagina: oh, meu Deus, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, eu queria ser assim, eu queria ser assado. Mas de repente, os mares batem com força. Situações se levantam na tua vida e que você fica extremamente aflito. E você grita: vivifica-me, Senhor, porque é a tua única esperança. É a nossa única esperança. É Ele quem nos justifica. Onde havia júbilo, a aflição traz a sinfonia dos gemidos.
vai para casa chorando, deita na cama chorando, olha para os armários vazios, olha para as panelas vazias e não tenho nada, eu tenho nem fósforo para acender. Não é a boca do fogão? Onde havia brados de vitória, a aflição chega com a sua bagagem cheia de derrotas amargas. Aonde havia raios de júbilos, raios fúlgidos de esperança, a aflição traz as nuvens escuras do desespero. Era isso que esse salmista estava passando. Então, nessas horas, nós precisamos clamar aos céus para que a nossa sorte seja restaurada. Quem é que restaura sorte? Quem é? Se não for Jesus, não há outro. Então nós precisamos de renovo, de restauração, de vivificação. Se você está passando um processo de sequidão na tua vida espiritual, vivifica-me, Senhor. Vivifica-me, ó Deus. Porque se eu continuar assim e bater um vento sobre a minha casa, eu não terei forças para clamar, eu não terei palavras para levantar o que é mais fraco do que eu, que está abatido do meu lado. Porque nós não estamos numa redoma de vidros, irmão. Nós vivemos em um mundo caído. E nós somos expostos em todo o tempo. Esses dias de dificuldade chegam. Se não é de uma coisa, é de outra. Mas quando nós clamamos, vivifica-nos, ó Deus. E nós temos que ter um espírito de despertamento, discernimento para entender quando essas coisas nos abatem. Que primeiro ele vem sorrateiramente. Vou disseminando a tua fé, a tua alegria. Vou disseminando o louvor dos teus lábios, do teu coração. Vou te disseminando pouco a pouco. E aí chega o dia da aflição. Nós não vamos contar a historinha da carochinha, que esse dia nunca chega. Ele chega e bate na porta de qualquer um. É claro que nós não queremos que bata na nossa. Mas para isso nós precisamos o quê? Nos estruturar na palavra. Nós temos um Consolador. E quem é ele? O Senhor. A aflição pode vir de diversas fontes. As aflições vêm de fontes que você nem imagina. Mas a vivificação só pode vir do Senhor. Ouçam, meu irmão é pastor em Minas. Tudo bem na vida dele. Alegre, ligava para mim cheio de alegria, trabalhando com força, com coragem, levantando de madrugada para ir trabalhar. Cheios de desafios, mas honrando todos eles. E chegou o momento da aflição que bateu na porta dele. Ele foi açoitado, não é? Por um problema de coração, infartou no volante e teve que parar. E o que isso acarretou? Parou tudo. Toda a vida dele parou. Aí não teve dinheiro para pagar isso, não teve dinheiro para pagar aquilo, não teve dinheiro para pagar aquilo outro, porque a vida dele parou. E ele foi pego de surpresa, porque quem vai imaginar que você tem um problema de coração, se você está andando muito bem, obrigado? E o médico disse, o coração dele está estragado. Nós não sabemos o que vamos fazer com ele, mas nós vamos fazer. Alguma coisa nós vamos fazer. Irmãos, os desafios ficam de lado, porque agora chegou o momento da saúde. E aí? Como fica?
Isso foi o ano passado. E hoje ele disse para mim, hoje que eu estou dizendo agora, nesse tempo, eu já estou bem liberado para trabalhar. Agora ele vai pegar os desafios dele e colocar em ordem. Ele se sentiu sozinho, ele se sentiu angustiado. E toda a família orando por ele. Irmãos, esse dia chega. O dia da adversidade, da aflição, chega. Te pega de surpresa. Te coloca angustiado. Te tira tuas forças. Mas só tem... Oi? Igual ao genro da minha prima, o Dilmar, pastor Dilmar. Foi a mesma coisa. E foi um período muito longo. Muitas coisas para se honrar, compromissos para se honrar, prestações altas para pagar. Mas é assim, é de repente. E se você não tiver com a sua fé alicerçada, pastora, você só está falando de derrota? Não, irmãos. Eu estou falando de vitória. Eu estou querendo que você entenda que você tem que ter uma vida firme sobre a rocha. Firme. Porque você tem problemas, eu também tenho. E sabe o que mais aflige uma família? São os filhos. Porque o que acontece com os filhos aflige o nosso coração. De imediato, aflige o nosso coração. Você tem aflição, eu também tenho. Você tem aflição financeira, eu também tenho. Eu tenho aflição quando eu vejo meu filho num barco, em um navio longe de casa, em mares que eu não sei nem aonde está. Mas ele, quando liga, ele fala. Então, quer dizer, ele está passando aflição. O que uma mãe em terra pode fazer por um filho que está no mar? A milhares de distância. Só orar. Só crer. Somente crer, da sua vida, do seu coração. Nós temos que ter vida de maturidade. Maturidade espiritual. Nós temos que parar de ficar alimentando a nossa fé com coisinhas que não vai alimentar, vai estrangular. Nós temos que parar. Eu não gosto daquele irmão, não gosto daquela irmã, não gosto, não vou com a cara dela, eu não vou, não é crente como eu. Esse é um trabalho do Espírito Santo, não é teu e nem meu. O meu papel é pregar. E é como Paulo falou, eu semeio. Então, um outro instrumento vai lá e rega. Se você amadurece na fé, você vai incentivar aquela pessoa. E quem dá o crescimento? É Deus. É Deus. Então, nós não temos nada a ver com a vida alheia. Nós fomos chamados por Deus para sua casa, cheios de carrapichos, cheios de maus hábitos. Nós não somos perfeitos, irmãos. Deus olhou para nós com amor. Ele não olhou para a tua vida e nem para mim, e não considerou a tua vida financeira, nem a sua vida de inteligência, não. Sabe a igreja de Laodiceia? Era uma igreja riquíssima. E ela se achava a top. Não me falta nada, eu sou rica, vou todos os dias com a minha Bíblia para a igreja, bati meu ponto, já está tudo certo, eu estou legal com Deus. E o que Deus falou? Sei que tu és rica e abastada, porém eu te digo, tu és pobre. Tu és pobre.
Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Servir a Deus é entender suas escrituras, é andar como o Espírito ordena, é se deixar levar pelas asas do Espírito Santo. É ter uma vida com Deus, é ter um devocional com Deus, porque Deus tem a sua palavra empenhada na nossa vida. Ele fez isso com meu irmão, ele fez isso com o pastor Dilmar. E eles estão aí vivos para testemunhar a glória do Senhor, porque os médicos disseram, não posso fazer mais nada. E eles viveram o milagre de Deus na vida deles. Retomaram a sua vida, retomaram os seus compromissos, por uma fé alicerçada sobre a rocha, por orações de seus familiares, sim, claro. Lógico. Mas se não houver maturidade, você não aguenta o tranco. Só Ele tem o poder de enxugar nossas lágrimas, de acalmar o nosso coração e curar as feridas da nossa alma. Muitas vezes é um casamento desfeito. É uma depressão profunda. E a pessoa não consegue sair daquela depressão de um casamento que foi desfeito. Levanta-te, sai para fora, como Jesus disse para Lázaro, morreu, já está cheirando mal, sai para fora, erga-te, resplandeça e viva, porque aquele que é fiel te conduz sempre em triunfo. Sempre em triunfo, só Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados, de quebrar os grilhões que nos aprisionam, de arrancar a nossa alma da dor que nos aflige. Só Ele. Não espere por ninguém, só clame a Ele. Você pode ter até filhos que estão mergulhados nas drogas, que te fazem muita dor, causam muita dor. Mas diga a Deus, estou aflitíssimo. Vivifica-me segundo a tua palavra. Só o Senhor pode curar o enfermo, dar paz ao aflito e salvar o perdido. Se você tem coragem de acreditar que você é um salvo, que a salvação eterna, sair do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, só Deus pode. E se você tem coragem de acreditar que você é salvo, você também tem coragem de acreditar nos milagres do Senhor e de ter a fé nele, que ele sempre te conduzirá no meio das águas bravias e nesse deserto tenso. Você tem que ter coragem de acreditar que o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, pelo amor de Deus, esse poder é para a igreja, esse mesmo Espírito que te consola na hora da aflição, da perda de um ente querido, de um luto. É esse Espírito que brada na tua vida. Então não fique de cabeça baixa, não faça isso. Levanta-te. Quando você vem para a igreja, você vem buscar renovo, você vem glorificar, você vem bradar, você vem aprender e você vem se fortificar na ação do Espírito dele. Quando descemos às profundezas da nossa aflição, somente Deus pode nos estender a mão e nos tirar desse poço escuro. Só Ele. Como que se chama? Pessoa que cai, depressão profunda. Essa depressão, irmãos, é um poço escuro. E somente Deus pode tirar. E às vezes você vê muitas coisas, apela, né, porque é necessário aos médicos e coisa e tal. Então tudo tem que trabalhar em conjunto. E se você não tiver uma posição
uma posição de clamor, do aflito, você não vai poder ver a glória de Deus na tua vida. Ele é poderoso para transformar os desertos secos em mananciais, os vales escuros em horizontes ensolarados. Você acredita nisso? Lembra de quem você era? De onde você andou? Lembra? Está lembrado por onde você andou antes de Cristo entrar na tua vida? Está lembrado os tormentos que você fazia sua família passar? Lembra da onde Deus te tirou? Porque Ele fez seus horizontes ensolarados e os dramas pessoais e familiares em motivos sobejos de louvor. E hoje você pode ver sua família estruturada, filhos criados, filhos abençoados, no caminho do Senhor, tendo suas funções e caminhando na fé em Jesus. Então seja grato. Então creia mais do que nunca, porque os milagres não acabaram. A ação contínua de Deus está aí na tua vida. Porque você não tem visto milagres sobre milagres? Porque você é orando, nada acontece, continua orando. Porque ele não acostuma o filho dele mal, não. Porque o filho acaba sendo arrogante, pretensioso, soberbo. Eu sou abençoado, ele me dá tudo a hora que eu quero. Engana-se. Porque é no meio da aflição é que ele nos exercita para o bom combate. A nossa fé, irmãos, eu aprendi que quando nós somos jovens, nós somos ousados, intrépidos, valentes. Mas Deus quer ver a nossa fidelidade, sabe quando? Na nossa velhice. Aonde nós já não temos mais força, nós não temos mais vigor, nós não temos mais coragem, não temos mais saúde plena. É aí que Deus testa a nossa fidelidade. Ah, eu não tenho mais aquela força. Claro que não. Mas você tem que ter uma fé inabalável e uma fidelidade ao Deus da tua vida, que tem te sustentado até aqui. É na velhice que Deus procura os verdadeiros adoradores. Está pensando que na velhice você vai poder descansar, cruzar a perninha e balançar, e não fazer nada, e não se exercitar na fé? Engana-se. É aí que você vai demonstrar a sua fidelidade com Deus. Porque os jovens, eles estão como um pasto verdejante. Estão prontos para qualquer tipo de batalha. E eu e você e eu. É agora que nós temos que demonstrar. É nesse momento. É no momento do dor no joelho, dor na perna, dor na cabeça, dor no braço, na tonteira. Como é que se chama aquele negócio? Labirintite. Já estou indo para a igreja, já estou indo. Né? É nesses momentos. É nesse momento. Estou com tosse, quebrei o dente, bati com o meu joelho no chão. Irmãos, sem Deus nós não somos nada. O sopro de vida que Ele sopra para nós é a garantia da nossa permanência. E o que nós damos em troca? O que nós vamos lá para retribuir tão grande graça na nossa vida? Nós não somos dignos de nada. Mas Ele, por sua graça, resolveu, pelo seu imenso amor, nos abençoar até nas nossas fraquezas. Mas vamos lá
porque esse culto é curto, eu já estou quase terminando. O Senhor, Ele é o nosso Consolador. E para Ele não tem causa perdida, nem problemas insolúveis. Não existe. Então comece a colocar a tua fé em prática. Dele vem a nossa cura. E das suas mãos procede toda a nossa restauração. E ele usa um instrumento. E que instrumento é esse? A sua palavra. Esse é o instrumento de Deus. A sua palavra. Deus opera maravilhas em nossas vidas, segundo a sua palavra. Ele nos chama ao arrependimento pela voz poderosa da sua palavra. Ele nos transforma pelo poder da sua palavra. Você está ou não está sendo transformado pelo poder da palavra de Deus? Então, antes de você pecar, você pensa, será que isso vai cair mal diante dos olhos do nosso Pai? Isso é o motivo que eu estou dizendo para você, que você está sendo transformado. Ele nos instrui na verdade, segundo a sua palavra. Ele nos guia pelas veredas da justiça, pela luz da sua palavra. E é pela palavra que nascemos. É pela palavra que nascemos. É pela palavra que crescemos. É pela palavra que atingimos a maturidade. Então, você quer ser frutífero? Leia a palavra, viva a palavra, tenha testemunho, tenha o seu devocional de oração, porque quanto mais você ora, mais cheio do Espírito você será. Então, pela palavra, Deus nos salva, nos reveste de poder. Pela palavra, Deus nos consola e faz de nós instrumento de consolação. Ele te usa para abençoar a vida de outro. Muitas vezes até ser exortado. Você usa de exortação dentro da palavra na vida de outros. Pela palavra, Deus enche a nossa alma de alegria até no deserto. E vivifica o nosso coração. Deus é poderoso, irmãos, para nos consolar em todas as circunstâncias da vida. E a minha oração hoje para a igreja é que o Deus é o nosso Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Então, que Ele derrame na sua vida as misericórdias dele que não tem fim e te console no meio dessa trajetória. Que Ele te console na tua vida quando estiver passando por aflição. Que Ele te console e que Ele seja o alicerce da tua vida. Clama-me e responderei, como diz o Senhor, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Você precisa conhecer mais a Deus, o Deus de toda graça e de toda consolação. Amém? Amém? Pode ir. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou aí. Louvado seja o nome do Senhor. Os quests, você apontou? Aqui, ó. Aqui. Aqui. Vai.
Isso, vai lá. Põe a mão sobre o teu coração e respira fundo. Porque o que vais declarar agora não é apenas uma oração. Deixa eu fazer aqui a sua boca. É uma palavra que Deus mesmo escreveu antes de tudo existir. E guardou para este momento exato. E eu quero que Este é o Deus da fidelidade. Ouça, adore o Senhor. Creia, tenha a certeza que Ele que te prometeu, que Ele vai cumprir. Amém? Glória a Deus. E declaro hoje sobre a minha vida e sobre a minha casa. O Senhor é a minha fortaleza. Não pode deixar gravar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Receba a bênção do Senhor. Receba a bênção do Senhor. Que a alegria do Senhor seja a tua força. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá a mão para fora. Glória a Deus. Profetizamos aqui neste lugar a bênção do Senhor. Que enriquece com ela, não traz desgosto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Glória a Deus, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Vamos no altar da bênção, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Glória a Deus, Senhor. Ah, Senhor, glórias ao teu nome, Jesus. Santo, santo, santo. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Jesus. Mas a mim não chegará. Isso não é arrogância. Isso é fé na palavra de Deus. Aleluia. Isso é apropriar-me do que Glória a Deus. Glória a Deus. Isso que tudo significa. Não é apenas o medo da noite. Santo é o teu É tudo que vem de forma oculta. Glória a É o diagnóstico que chega sem aviso. É a notícia que aparece de madrugada. É o telefonema que ninguém espera. Glória a Deus, Senhor. Santo é o teu nome. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, Senhor. Estamos debaixo da tua cobertura e totalmente dependentes de ti.
Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. O Senhor deu ordem aos seus anjos Glória a a meu respeito, Deus. para que me guardem em todos os meus Glória a caminhos. Deus. Eles me sustentarão nas suas mãos, Glória a Deus, para que o Senhor. meu pé não tropece em pedra. Glória a Jesus. Anjos sobre a tua vida agora mesmo. Não é metáfora, não é linguagem poética. Glória a Deus. Aleluia. E a terra deu ordens específicas sobre a tua vida. Glória a Deus. Manda aos anjos, e esses Glória a anjos estão a Deus. trabalhar em ti. Glória a Deus. Os teus olhos não alcançam, estão a Glória a Deus, guardar os Senhor. teus caminhos. Santo é o teu Estão a nome, Jesus. segurar o que poderia Santo, fazer santo, cair. santo. Guarda a vida do Estão a interceptar o que meu vinha Senhor. contra ti. Existe os anjos poderosos lá naquele lugar, Sobre Senhor. a tua Em vida, nome de sobre a Jesus. vida, sobre a tua casa. O inimigo Glória a tentou Deus. entrar em viu e recuou, porque a guarda que Deus pôs sobre ti é maior do que qualquer força que o inimigo pode levantar. Glória a Deus. Declara agora com toda autoridade. Porque eu peguei ao Senhor, Ele me livrará. Porque conheci o seu nome, o Senhor é o meu Deus, e nele eu confio. Aleluia. Declara agora sobre a minha vida, sobre a minha casa. Glória a Deus. Porque conheci o seu nome. Amém. Quero que entendas esta última promessa. Com longa vida me saciará. Não apenas vida longa, vida saciada, vida cheia, vida com propósito, vida com sentido. Glória a Deus. Aleluia, Final Jesus. possa dizer que me veste de Aleluia, verdade. Jesus. Santo. Não é apenas viver muitos anos, é viver esses anos cheios da presença de Deus. Amém. Glória a Cheios de propósito, cheios de alegria, cheios de colheita, que me farão ver a sua salvação. Não apenas a tua salvação, Glória a a Deus. salvação de quem ama. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus, Senhor. Santo, 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 santo. Aleluia, Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Amém. Amém. E é para ti. E agora eu quero que declares a parte mais poderosa de toda esta oração. A promessa que muitos leem, mas poucos realmente apropriam. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus dará ordens aos seus anjos para te guardarem todos os teus caminhos. Amém. Todos. Não apenas os caminhos que considerasse importantes. Não apenas os caminhos espirituais. Glória a Todos os caminhos. Deus. Santo. O caminho para o trabalho. O caminho para o hospital. O caminho de madrugada. Quando não há ninguém na estrada. Oh Deus de poder, glórias ao teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. A proteção que não vejo, Glória que é a Deus. absolutamente real, declara agora. Santo é o teu nome. O Senhor é o meu refúgio, e Glória a fortíssimo a minha habitação. Glória a Deus. Porque entrei no esconderijo do Altíssimo, Santo é o teu nome. nenhum mal me Glória a sucederá, Deus. Aleluia, nenhuma praga se aleluia, aleluia. aproximará da minha tenda. Glória a Deus. Minha família é coberta. Aleluia, Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Crianças são cobertas. Em nome de Jesus.
A igreja é coberta, Jesus. Amém, Senhor. Nós recebemos em nome de Jesus, Senhor. Espírito de morte tem permissão de entrada. Nenhum terror noturno tem poder sobre quem dorme nesta casa. Nenhuma praga tem autoridade sobre os que habitam aqui. Nenhum laço do inimigo tem poder sobre esta família. O sangue de Jesus foi aplicado sobre as ombreiras desta casa. E onde o sangue está, o julgamento passa. Glória a Deus. O julgamento passa, a destruição não entra. Declaro que esta casa ressona de paz. Glória a Deus, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Declaro que os anjos do Senhor acampam ao redor desta casa e que nada entra aqui sem passar pela permissão do Altíssimo. Glória a Deus. Declaro que cada membro desta família está coberto. Em nome de Jesus. Que saem cobertos e que entram em paz. Declaro que esta casa será conhecida como casa onde Deus habita, onde a doença não permanece, onde o medo não tem morada, onde o mal não tem autoridade, e que quando o inimigo olhar para esta casa, veja a cobertura do Altíssimo e recue. Porque essa casa não é território abandonado. É território consagrado ao Rei dos Reis. Em nome de Jesus. Amém. E agora guarda este dia. Porque declara-se a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sobre a sua casa, sobre a sua família. Glórias ao teu nome. A palavra de Deus não volta vazia. Não falha, não depende das circunstâncias para cumprir. Cumpre-se o que Deus disse. O que Deus disse está feito. A tua casa está coberta. A tua família está guardada. O Altíssimo Deus ordem sobre a tua vida. Segue firme. Habita no esconderijo do Altíssimo. E deixa que Ele seja o teu refúgio. Amém, Senhor. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Glória a Deus, Jesus. Amém. Glória a Deus, Jesus. Agora faz isso comigo. Aleluia, Jesus. Santo é o Se puder. Levanta agora. Glória. E começa a caminhar pela tua casa. Não fica parado. Porque hoje você não está só ouvindo. Glória a Deus. Você está tomando posição. Respira fundo. E declara comigo. Senhor. Aleluia, Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso. Essa casa a ti. Eu consagro minha casa a ti, Esse Senhor. lugar não pertence ao medo. Aleluia, não pertence ao medo, Não pertence ao inimigo. não pertence ao medo. Essa casa é tua. Glória a Deus. Vai abrir a porta da tua casa agora. Ou imagina ela se não puder ir. E declara. Toda entrada nessa casa está selada agora. Nada que não vem de Deus tem acesso. Toda influência contrária fica do lado de fora. Em nome de Jesus. Agora vai para a sala onde acontecem conversas, onde decisões
Glória a Deus. toda discussão constante, Aleluia. toda palavra dura, Glória a toda Deus. tensão, Aleluia. possa agora Glória a Deus. que haverá respeito, Em nome de que haverá Jesus. harmonia. Agora Amém. vai pra cozinha, lugar de provisão, Senhor. Glória a Abençoa Deus. esse lugar. Glória a Faltará Deus. alimento nessa casa. Nunca faltará provisão. Sim, Deus. De Jesus. Tudo que entrar aqui Aleluia. será sustentado por ti. Agora entra no quarto, lugar de descanso, e declara: aqui haverá paz, aqui haverá descanso verdadeiro. Toda insônia, todo pensamento pesado à noite, toda opressão na madrugada, sai agora. O sono será leve, a mente será tranquila. Coloca a mão na tua cabeça agora e declara que a mente pertence a Cristo. Nenhum pensamento de medo, nenhuma ansiedade, nenhuma opressão, nenhum gairinho. Eu recebo paz. Agora pensa na tua família, cada pessoa, e declara: minha família pertence a Deus. Minha família pertence a Deus. Cada vida Aleluia. está sendo tocada Em nome agora. de Jesus. Está afastado, vai ser limado. O que estava quebrado vai ser restaurado. Em nome de Jesus. Lança meu filho, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Sai da minha casa agora tudo que não pertence a Deus, sem a existência, Senhor, de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! A glória é de Deus, aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Respira fundo. Sente isso. O ambiente está mudando. A atmosfera está sendo alinhada. Glória a Deus. Porque Deus entrou. Amém. Quando Deus entra, tudo muda. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, Senhor. E amém, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Levante a tua mão nesse mesmo espírito de fé e de adoração, nesse espírito de confiança inabalável. Nós voltaremos para casa em paz, e em paz seremos guiados. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que anda nesse espírito, diga amém, amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor.